Oi, bom dia! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos estar finalizando o conteúdo, a abordagem do conteúdo sobre lendas. Lendas nós sabemos que são aquelas histórias que usam o imaginário das pessoas, né? E geralmente elas justificam a existência de algo. Como já vimos aí nos textos anteriores, histórias que justificavam como surgiu a noite a partir da visão de um povo indígena, né? E assim temos muitas outras lendas que nos contam algo que nós sabemos, nós cremos que surgiu de uma outra forma, mas a lenda ela tem realmente esse objetivo, né? Nos permitir utilizar o imaginário para justificar algumas coisas. Na atividade de hoje nós vamos fazer as páginas 5 e 6 do livro de atividades, que é sobre lendas, tá? Essa lenda que nós vamos ler hoje chama-se A Lenda da Gralha Azul, a plantadora de araucárias. A araucária, gente, é essa árvore que tá aparecendo na imagem, que também é chamado de pinheiro do Paraná. As características dela é que elas têm galhos em formato de cálice e elas podem chegar a medir até 50 metros de altura. Seu tronco geralmente é cilíndrico, reto e com casca grossa. Essa árvore ela pode sobreviver de 200 a 300 anos. Então essa árvore ela é muito comum, né, em alguma região do Brasil, mas nós sabemos que ela vai surgindo, né, através do processo natural, mas alguns povos acreditam que a gralha azul, ela é completamente a responsável pela disseminação da araucária. E nós vamos ver isso agora a partir dessa lenda. Gralha azul é uma ave, tá? Vamos lá para a história. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade, mas ela não sabia como. Um dia, enquanto dormia no majestoso galho de um pinheiro do Paraná, a gralha acordou com os golpes de um machado, derrubando sua morada. Assustada, voou para as nuvens, para esquecer a tristeza de ver a sua árvore tombada. Entristecida, a gralha pensou em não mais voltar. Lá no céu, uma voz divina a fez lembrar-se do que fazia na floresta. Enquanto se alimentava do fruto do pinheiro, ela sempre enterrava no chão um naco dele, a parte mais suculenta, onde ficava a semente para comer mais tarde. Mas, como sempre se esquecia do local onde deixou seu lanche, sem querer, sempre plantava muitos pés de araucária. A voz lhe disse que dali para frente, o que era apenas um esquecimento, seria uma grande ação humanitária. Antes de voltar à terra, suas penas foram pintadas de azul, para que ela pudesse se destacar das demais aves, enquanto fosse espalhando as sementes dos pinhões para preservar a mata de araucárias. Desde então, por onde passa, a gralha azul vai plantando os pinheiros do Paraná com seu método peculiar. Depois de comer a parte mais fina do pinhão, com o bico, ela pressiona a outra parte, que é a parte da semente, até enterrá-la no chão. E para completar seu trabalho, cobre o local com folhas, pedras ou galhos para que a semente possa germinar e dela possa nascer um novo pé de araucária. Então essa é a lenda da gralha azul, que é conhecida como a plantadora de araucárias ou ainda do pinheiro do Paraná. Você já conhecia essa lenda?
Nunca ouviu? Já ouviu? Vamos debater na sala, tá? Quem conhece alguma lenda que justifica aí o surgimento de alguma árvore, de alguma planta, vamos trazer essa história para a gente conversar na sala de aula, que vai ser bem interessante. Passando aí, vamos para a página 6, onde vamos realizar as atividades de interpretação dessa lenda. Nós vamos precisar, gente, você pode ler de novo o texto, ler com bastante atenção, se concentra, para a gente fazer a interpretação desse texto através da atividade da página 6, tá? Essa atividade, ela faz meio que um resumo de outras coisas que estudamos, dos tipos de texto que estudamos, das formas de narrador que existem em um texto, tá? Então a gente vai poder estar revisando ao mesmo tempo que está realizando essa atividade. A questão número 2 da página 6, ela diz assim: assinale o tipo de narrador que conta essa lenda. Você vai ler, vai interpretar, vai entender e responder se esse narrador que está contando essa história, ele está em primeira pessoa. Quando o narrador está em primeira pessoa, nós sabemos que é o narrador personagem, né? Ele é um dos personagens, ele participa da história. Ou ainda, se esse narrador está em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele não participa da história, ele apenas conta, ele relata algo. Depois que você marcar ou primeira pessoa ou terceira pessoa, você vai copiar do texto, nesse espaço que tem logo abaixo, você vai copiar do texto um trecho que vai justificar a sua resposta. Se você está dizendo que o narrador é um narrador personagem, você escolhe lá uma frase em que está no texto que dá para compreender que esse narrador é um dos personagens. Caso você perceba que ele não é em primeira pessoa, você vai também colher do texto um trecho, uma frase que justifique a sua resposta. Depois passamos para a questão número 3. Ele pergunta que personagens participam dessa história. Tá? O personagem, você vai ver ali as coisas que foram citadas, que tem uma maior influência, que faz um sentido maior, né, para a existência dessa lenda. Questão número 4. Em outros tempos, segundo a lenda, qual era a cor da gralha? Da gralha azul, né, que agora é gralha azul. Porque o pássaro teve suas penas pintadas de azul. Observe que são 2 perguntinhas, você vai precisar fazer 2 respostas em uma única questão, tá bom? Questão número 5. A respeito da morada da gralha azul, responda às questões propostas. Letra A. O que a gralha azul estava fazendo quando derrubaram sua morada? Tá? Quem não lembra, pode voltar lá no início do texto, que ele está contando o que a gralha azul estava fazendo quando ouviu, né, o barulho da árvore caindo. Como sua morada foi derrubada? Letra B. E na letra C, depois desse incidente, a gralha azul tomou que atitude? Né? Você pode dizer o que ela fez logo de imediato e pode também elaborar mais a sua resposta e dizer o que ela fez de imediato e em seguida qual foi a aproximação, a decisão que ela tomou que foi fundamental. E vamos aí, enfim, para a questão número 6. Sobre a ação humanitária da gralha azul, responda as questões a seguir. Na letra A, como a gralha azul descobriu sua missão? Será que alguém falou para ela? Será que ela refletiu? Será que ela se deu conta relembrando das coisas que ela fazia anteriormente? Ou ela estava buscando justificar algum ato dela para se tornar algo humanitário, né? E na letra B, qual era a missão humanitária da gralha azul? Tá? Todas essas questões vão te ajudar a interpretar o texto, tá? Você vai compreender, realizar as atividades. Vamos também
Não vamos esquecer, aliás, não vamos esquecer de irmos às trilhas, tá? Lá temos atividades relacionadas à lenda. Não esqueçam, sempre que tiver uma folguinha, né? Realizou a atividade, já concluiu, tá ok, tá só aguardando o horário da correção na sala virtual, vai lá nas trilhas, realiza as atividades, tá? Assiste o vídeo do guia de estudos, que ele te dá muitas dicas interessantes e vai com certeza contribuir para a nossa aula de hoje, tá? Então resolva aí o que você conseguir, que daqui a pouquinho eu envio o link e aí nós vamos estar na sala virtual fazendo a correção e sanando quaisquer dúvidas, debatendo sobre a lenda. E não esqueça, se você conhece a lenda que justifica a existência de alguma planta, de alguma árvore, de algo da natureza, você pode trazer para a sala virtual, que nós vamos gostar muito de ouvir a sua história.